dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já não aprendeu a ignorar. E eu não sei não, se eu vou conseguir gravar hoje. A minha voz, desde ontem à tarde, começou a dar sinais de que minha garganta, começou a dar sinais de que não estava muito bem. E aí hoje eu fiz show, já dei umas falhadas no show, mas agora atacou de vez, hein, mano? Tá osso. Tô com a voz muito grossa e ela não tá grossa do jeito que eu acho que ela fica legal. Porque às vezes quando eu acordo eu fico com a voz grossa, que eu até fico cantando Nelson Rodrigues, porque eu fico com a voz boa. Mas hoje ela só tá ruim só, quase acabando. Mas vamos lá, vamos tentar aí falar sobre o show 258, que ele acabou de acontecer aconteceu já faz 2 ou 3 horas lá em Santa Bárbara do Oeste. E foi um show de elenco que apareceu hoje ou ontem? Foi ontem. O Bruno Cunha produz esse show lá. E aí ele chamou o Luciano Guima, que mora aqui em São Paulo, pra colar. E aí eu fiquei responsável do transporte. E aí, com isso também, fui convidado a fazer o show, Então, vim buscar o Guima, levei até lá Santa Bárbara, fiz o show, aí deixei ele aqui agora na casa dele. E estou indo pra minha casa. Eu podia gravar um episódio com o Guima no carro, mas você sabe que não funciona, Eu tenho aquele problema de não conseguir falar com as pessoas, só que eu sei falar sozinho. Isso é uma merda ser assim, sabia? Tem gente que não gosta de falar sozinho, gosta de falar com os outros. E é bem melhor a pessoa falar com os outros do que falar sozinho. Eu quando tô falando com os outros, no assunto não rende. Porque eu falo tanta idiotice que na verdade eu não tenho coragem de falar. As idiotices que eu falo, eu só tenho coragem de falar sozinho. Quando eu falo com outra pessoa, aí não faz sentido, entendeu? Aí não dá pra me explicar. A idiotice é tão grande que não dá pra explicar, e aí eu prefiro não falar. Então, por isso que eu não gravei. Mas eu quero um dia ser tão confiante de que eu consigo ser interessante, que eu vou até tentar ser interessante pros outros. E aí eu vou conseguir gravar uma entrevista, quem sabe. Mas hoje não rolou. Tô voltando, agora tô aqui na Marginal. Tem eu percebi isso hoje, que eu nunca na minha vida quero passar mal e precisar de uma ambulância em São Paulo. Porque hoje, mano, é uma quinta-feira hoje, não é véspera de feriado nem nada, é uma quinta-feira normal em São Paulo. Caralho, tem a Marginal aqui de São Paulo, eles fecharam a pista expressa para fazer manutenção. E aí eu fui aqui pra pista central, Pra quem não é daqui, a Marginal, ela tem esse nome porque tem muito nóia, muito marginal, que fica vendendo coisas aqui. E aí deram esse nome em homenagem aos marginais que trabalham aqui. E ela tem 3, 6, 9 faixas, 18 faixas no total. É uma avenida em São Paulo que tem 18 faixas na parte mais grossa. E aí essas 18 faixas 9 que vai, 9 que vem. E aí dentro dessas 9 que vai pra minha casa, ela tem 3 que é local, 3 central e 3 expressa. E aí sempre que eu tô dando uma aula de engenharia de tráfego em São Paulo, mas é pra ambientar vocês. E aí funciona assim, na local você pode andar até 60 por hora, na central até 70 e na expressa até 90. E aí agora fecharam, estão recapeando as pistas para deixar o asfalto bem lisinho, para os marginais terem mais condição de trabalho e poder trabalhar a pé tranquilo. E aí a pé não, descalço. E aí o que acontece? Eles fecharam a pista, a expressa, que é a mais perto do rio.
né? A mais do meio, assim. E um caminhão cagou pro fechamento, e aí ele tava andando sozinho lá na pista expressa. E aí chegou uma hora que não dava pra passar mais, porque tá com o asfalto molhado. E aí eu fiquei agora na dúvida. Eu queria ter ficado lá, um caminhão cegonha desses que leva carro. Queria muito ter parado e visto o que ele vai fazer pra sair dali. Porque realmente não tem pra onde ir. Ele vai ter que dar ré até onde fecharam. Meu Deus, coitado. E, enfim, eu queria falar é que tem uma ambulância aqui. E São Paulo, o trânsito daqui é uma coisa de louco. Coisa de louco. Como diria Ratinho, é coisa de louco. Rapaz, eu saí de casa 4h40 da tarde, né? Teoricamente, as pessoas saem do serviço que hora? 6 horas. Então, hora do rush, 6 horas da tarde. Aí eu saí 4h40, que eu falei, vou ir antes pra não pegar tanto trânsito, né? Cheguei na casa do Guima 6h40, 2 horas. Pra vocês terem uma ideia da variação que teve esse trânsito, agora na hora de voltar, da casa dele até minha casa, dá 40 minutos. Tem noção? Um caminho de 40 minutos, eu levei 2 horas, mano, por causa do trânsito. E foi foda, pai, porque chegou uma hora que eu tava estressado. Não sei se essa é a palavra certa, mas porque eu tava em reunião ainda no serviço, era pra ter reunião, eu tinha reunião e aí eu entrei no carro e tava ouvindo a reunião. Só que era uma parte da reunião que eu já tinha falado o que eu precisava falar. E aí eu não tinha mais nada pra falar, eu só tava ouvindo. Parecia que eu tava ouvindo um podcast sobre logística. E logística não é a minha paixão, não é a paixão de ninguém, né? Inclusive, quando eu era pequeno, por exemplo, a pessoa gosta de enganar os outros. Vai ser advogado quando crescer. Gosta de brincar de médico e comer as outras crianças. Vai ser padre ou guru espiritual, né? Aí gosta de brincar de dirigir, vai ser caminhoneiro. Aí logística, que eu gostava de guardar os brinquedos, acho que era isso. Na hora que eu terminava de brincar, eu colocava tudo arrumadinho assim, ó, na caixa. Minha mãe falava, nossa, esse menino vai fazer logística quando crescer. Então não tem ninguém que nossa, minha paixão é a logística. Não tem. Então eu tava ouvindo um podcast de pessoas que eu conheço, porque era meu diretor, meu gerente falando. E aí eu lá ouvindo. E aí um trânsito. E eu só ouvindo, porque eu não tinha nada que me dizia a respeito naquele momento. E aí chegou uma hora que eu falei assim, mano, será que se eu sair? Tomara que meu chefe nunca ouça isso. Mas também se ouvir, hoje eu queria até fazer esse parênteses aí, ó. Hoje minha namorada, ela fez 2 ensaios. Ela teve 2 empregos hoje. Então se ela mandar embora, eu vou falar, não preciso disso. Minha namorada tem 2 empregos. Na verdade é um emprego só, né, que é fotógrafa. Mas hoje ela fez 2 ensaios. Um de manhã, um à tarde. Olha que foda. Ela já ganhou. Hoje, ela ganhou num dia mais do que eu já ganhei a minha vida inteira na comédia. Se ela tivesse ganhado R$300 já seria mais. Mas ela ganhou mais do que isso. O caralho isso, né? Eu acho muito louco, eu acho muito inspirador ver que ela tá conseguindo. Bem da hora mesmo. Agora vamos voltar ao assunto. Vamos voltar. O que eu tava falando mesmo? Do trânsito, né? Aí eu peguei e falei assim, será que se eu sair alguém vai perceber que eu não tô mais na reunião? Porque eu já não falei, eu já não tinha falado nada há uns 40 minutos. Já tinha andado quase 500 metros. 40 minutos de São Paulo é sendo 500 metros, né? Aí eu falei, mano, eu vou sair pra ver. Eu só desliguei. Fui lá e puf. Na verdade, eu queria ligar o rádio do carro. E aí o som da reunião tava passando no rádio do carro, no Bluetooth. E eu queria ouvir música. Aí eu não dava pra desligar, pra tipo, passar pro rádio sem desligar. Aí eu só apertei. Falei, foda-se. Fui lá, apertei, saí da reunião e liguei na rádio e fiquei ouvindo rádio. Foi bem mais divertido. Porque também não é a minha paixão, mas música é mais legal do que podcast. Quando não é um podcast sobre pessoas que você gosta. E aí, isso foi sobre... eu lembrei
da ambulância. Porque eu tava lá na Marginal e nas ruas ali, depois que sai da Marginal, e um trânsito da porra. E aí eu falei, mano, e aí vem uma ambulância. Eu falo muito aí, né? Que eu me perco na cronologia das coisas. O meu cérebro, ele anda numa velocidade maior do que a minha fala. Eu que tentei continuar sem falar aí, mas não consegui achar outra interjeição que eu pudesse colocar no lugar. Então vai ficar assim mesmo. Eu tava lá no trânsito e uma ambulância tava querendo passar, mas não tinha onde passar. E eu fiquei pensando, imagina quem tá lá dentro. Se não tiver desmaiado. Se tiver desmaiado, beleza. Mas a pessoa tá com dor lá, uma crise de pedra na vesícula. Eu não sei se a pedra na vesícula dói tanto quanto a pedra no rim, mas pedra na vesícula parece muito mais específico. E aí a pessoa lá urrando de dor, querendo chegar logo no hospital pra tomar morfina. E ela pensando, por que não andam com morfina na ambulância? Podia me dar aqui, eu já dormia. Morfina é uma das drogas mais pesadas que tem, eu já ia ficar aqui na vibe. Eu ia curtir, ia me transportar pra outro lugar de paz, que é isso que a droga faz com a gente. Você olha a Cracolândia, parece um lugar degradante e escroto. Mas é porque você não fumou crack. Entendeu? É a mesma coisa de você olhar uma igreja de crente do lado de fora. Parece que é um monte de retardado. Mas se você tá lá dentro, você vai sentir a presença, entendeu? Você vai sentir a paz de espírito que só a lavagem cerebral da igreja pode te proporcionar, entendeu? E aí, na Cracolândia é a mesma coisa. Se você tá na Cracolândia, careta, é igual você ir pra uma micareta, careta. Não faz nem sentido. Porque micareta já significa não, né? E careta é careta mesmo. Então, quem tá na micareta não pode estar careta. Já a própria palavra já diz. Então, quando você vai na micareta sóbrio, vira uma Cracolândia, vira uma igreja de crente. Você entendeu? Agora, se você tá na Cracolândia e fumou crack, uma paz gigante invade o seu coração e o seu cérebro. E por 2 minutos, você esquece que você acabou de quebrar o carro de uma família e roubou um bebê conforto para tentar comprar essa pedra. E o traficante não tem filho, não aceitou. E aí você jogou fora e roubou um celular. E trocou por 10 pedras um iPhone, que com certeza valeria 140 mil pedras. Mas você é cracudo e é burro, né? Não sabe disso. Então, por que eu tô falando disso, hein? Nossa, eu viajei muito agora. Nossa, o que eu tava falando? Ah, da morfina, foi por isso. Então, mano, deve ser muito ruim. Você tá passando mal e acordado. E no trânsito de São Paulo, se bem que você não vê, né? Mas você ficou ouvindo aquela porra daquela sirene e o bagulho parado. Imagina se tá enjoado. Aí ele não fica 100% parado, ele fica dando uns toquinhos assim, ó, pra tentar empurrar os carros. E aí é pior, né? Nossa, bem ruim isso. Deve ser bem ruim, tomara que eu nunca passe por isso. Eu já andei de ambulância uma vez, sabia? Uma vez eu bati um carro, será que eu já contei essa história? Mas eu acho que já. Eu vou contar de novo. Quando eu era solteiro, eu bebi muito um dia. E aí eu bati o carro voltando da faculdade. No sábado, tinha aula de sábado de manhã. E aí a gente saiu da prova, fez a prova 9 horas da manhã. E foi comemorar num bar tomando cerveja. Baita ideia. E eu tenho a mania, que eu faço isso até hoje, de às vezes eu como a porção das pessoas que ela deixa na mesa, sabe? Eu não gosto de desperdício. Inclusive hoje eu tive uma decepção, que eu passei pelo banheiro e vi uma porçãozinha ali pela metade. Eu falei, acho que eu vvou terminar essa porção, chamar o André, que ele também tem essa mania, e vamos livrar o mundo do desperdício, nós dois juntos, em nome da fome e da pobreza, na nossa barriga, não na África. E aí eu falei, não, vamos, eu vou voltar do banheiro, eu vou comer essa porção. Quando eu voltei, o garçom tinha pegado e eu perdi minha porção. E o que eu tava falando? Aí nesse dia eu bebi muito, e aí na hora de ir embora eu tive a ideia ainda de pegar todos os restinhos da cerveja que nós tomamos e colocar num copo e tomar a cerveja quente, de tão louco que eu tava. Aí eu fiquei chapado, fomos para outro bar, aí eu bebi mais, aí eu fiquei bem ruim e fui embora. E aí eu dormi no volante e atravessei a contramão da Estrada Velha de Campinas. Faz tanto tempo que ela só chamava estrada.
de Campinas na época. E aí eu bati no barranco e eu quase morri, né? E aí quando eu acordei já tinha paramédicos ali me acordando ali, né? Falando, você tá bem, não sei o quê. E aí foi a única vez na minha vida que eu andei de ambulância. E a sensação não é tão boa quanto parece. Na verdade não parece, né? Mas é ruim. Porque você fica... Eu tava com colar cervical, eu não conseguia olhar pro lado. E o cara... Eu ficava só olhando pras luzes do teto da ambulância. E parecia um filme. Mas era um filme... Não era um filme feliz. Agora eu contando, tá feliz pra caralho. Com essa energia que eu tô pra não ficar sem voz, ficou um filme feliz. Mas lá na hora não foi. E aí aconteceu isso de verdade. Eu andei de ambulância ali do Monte Castelo até o Paulo Sacramento. Que eu falei, foi engraçado que eu falei pro... Como é que foi mesmo? Acho que o guarda. Eu falei pro guarda, pra onde você leva meu carro? Aí ele falou, não sei não, eu vou anotar um número aqui, depois você liga e tenta achar seu carro. Aí ele falou, pra onde eu te levo? O cara da ambulância, né? Falou, pra onde eu te levo? Aí eu achei que era tipo um Uber, sabe? Você podia escolher. Porque eu tinha acabado de bater o carro, né? Tava meio desacordado. Então eu não tava raciocinando. E eu falei pra ele, Rua Lindóia 264, que era a casa da minha mãe, que eu morava lá na época. Aí ele falou, o quê? Aí eu falei, você perguntou pra onde você quer que eu te leve? Leva pra casa da minha mãe que ela vai fazer uma sopinha pra mim, eu vou ficar de boa. Aí ele falou, não, meu amigo, eu quero saber se você tem convênio ou não, porque se dependendo eu te levo pra um hospital público ou privado. Eu falei, você não explicou direito também? Parece que eu que bati a cabeça. Aliás, foi eu que bati a cabeça, mas parece que foi você. Aí ele falou, você tava bêbado, né? Aí eu falei, tava não, eu ainda tô muito louco. Ele falou, eu sei, você tá chupando meu dedo. Que imagina essa cena. Eu não tava chupando o dedo dele não, eu tava com colar nem nada pra chupar o dedo dele. Aí ele pegou e levou pro Paulo Sacramento, que eu tinha convênio. E aí, eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas é muito ruim andar no trânsito de São Paulo, é por isso. E aí, cara, aí subiu um maior cheiro de peido aqui, eu tô sozinho no carro. Será que tem um espírito zombeteiro peitando no meu carro? Vou abrir o vidro um pouquinho. Com licença, espírito zombeteiro. Pronto. Acho que o cheiro vem lá de fora. Acho que é só um lixão, sei lá. Aí, vamos continuar aqui, né, o assunto. Vou falar de show, que eu tava no show 258. E aí é bem legal esse show que eu vou levar os artistas. Eu gosto quando o artista vai sozinho. Eu levei o Santinelli. Não que eu tenha achado ruim, mas quando o artista vai sozinho, a gente conversa mais. Quando eu levo uma galera, aí eles vão conversando entre eles e eu fico na minha, só ouvindo, entendeu? Mas quando tá sozinho, ainda vai conversando. O Guima, eu já tinha essa percepção que ele é um cara legal. Já tinha conversado com ele outras vezes, mas não tanto assim, né? Aí, e ele é muito engraçado também. Caralho. Soltou uma, não posso falar porque era crime, mas foi bem engraçado. E o André também soltou uma piada muito boa, hein? Eu vou parafrasear André Otávio aqui, dando os créditos. Mas eu coloquei uma playlist muito boa, preciso primeiro ambientar. Eu coloquei uma playlist maravilhosa. Na verdade eu coloquei nem playlist, eu coloquei uma música chamada Vou Começar a Bater em Mulher. Deixa eu baixar aqui que eu vou passar no pedágio Tem Polícia, peraí. Pronto, voltei. Tô com o microfone, mas eu prefiro não dar asa à cobra, né? Já diria o Lulu Santos. E aí, o que eu tava falando? O André, uma piada muito boa. Eu coloquei uma playlist muito boa hoje no carro, que é a música chama Vou Começar a Bater em Mulher, que é do Juliano Gaspar, tô brincando, não. É de um cara aí, é tipo uma marchinha, que ele fala assim... Vou começar a bater... E é mó alegre a música. Ele fala, vou começar a bater em mulher. E aí você fala assim, ele vai vir com uma piadinha, né? Ele vai explicar. Ou vai falar que as mulheres na hora do sexo gostam de apanhar. Alguma coisa assim, né? Vai vir uma piada. E aí não vem.
ele só tá falando que vai começar a bater em mulher mesmo. Não estou em pleno dia 9 de março, né? Logo depois do Dia da Mulher, não tô incentivando isso não, viu? Só tô falando que a música é engraçada pelo absurdo. E aí eu coloquei essa e aí começou uma playlist maravilhosa. Tô com uma música chamada Oração do MC Suave, que eu só ouvi, é uma oração mesmo, que eu ouvi ele falando, vai de reto Satanás. Então só essa frase em qualquer música já vale a pena você ouvir. E aí começou a tocar Caju e Castanha. E pra mim que um dos dois morreu. Eu não sei se foi o Caju ou se foi a Castanha. Que inclusive Caju e Castanha é a mesma fruta, né? A castanha vai colada no caju. É a única fruta que tem duas coisas. O caroço fica pro lado de fora. Já parou pra pensar nisso? Que o caju é a única fruta que o caroço fica do lado de fora. E o caroço é uma castanha. Aposto que você nunca pensou nisso. E aí eu falei assim, né? Um desses caras aí morreu. Não esses que estão cantando, né? Ele morreu antes de... Ele tava vivo ainda quando ele cantou, você entendeu, né? E aí um dos dois eu sei que morreu. Eu tinha quase certeza que um dos dois morreu. Aí eu falei, um desses aí morreu e eu acho que o cara que assumiu é o filho dele. Aí o Gilbert falou assim, mas morreu de quê? E aí o André falou, morreu de repente. Caralho, isso é muito bom. Morreu de repente. Porque eles são repentistas, se você não tem cultura. E aí eu tô dando aí os créditos. Essa piada do André é muito boa. Acho que vou usar ela no meu set, inclusive. Porque hoje aconteceu um negócio. Eu tenho um arquivo no meu Evernote que chama Piadas Diárias. E aí de tempos em tempos eu tenho a disciplina de escrever uma piada por dia. E não necessariamente é uma piada boa. Tem piada boa e tem piada que não é tão boa. Mas se é uma piada, mesmo que não seja tão boa pro palco, eu gosto de anotar pra ser conivente com a minha incapacidade de escrever coisas engraçadas. Mas eu gosto mesmo porque às vezes de 10 piadas sem graça sai uma engraçada. E se você não escreve nenhuma, a chance de sair uma engraçada é mais difícil, você entendeu? Então eu gosto de anotar. Então é praticamente um livro. Qualquer dia eu vou publicar isso aí. Quando eu ficar famoso eu vou publicar. Vai chamar Piadas Diárias mesmo, meu livro. E vai ter todos esses... Eu vou ter que dar uma limpada e tirar o que tiver. Até eu ficar famoso, coisas que eu falo hoje que são aceitas já não vão ser mais. Tipo Coca-Cola. Daqui a 10 anos pode ser que ninguém não pode mais falar Coca-Cola, que é algum tipo de fobia. Entendeu? Colafobia, não sei, alguma coisa. Não se sabe. Você falasse um tempo atrás você não podia chamar alguém de gordo, mesmo a pessoa sendo gorda, a pessoa vai falar, mas como assim? Vou chamar do quê? Esse balofão aí. Não, balofão não pode também. O que eu chamo? Mano, chama de Thiago Ferreira. Não precisa... Chama pelo nome. Entendeu? Então não dá pra saber o que vai ser. É muito aleatório. Eu vou ter que dar um Ctrl F e apagar todas as palavras que for na época. Enfim, aí eu falei, eu quero testar coisa nova. Aí eu peguei o arquivo, ele tem muita coisa escrita. Muita coisa escrita. E eu fui rolando. E aí eu fui rolando. E aí eu achava uma piada boa, falava, essa não, eu já fiz. Porque as piadas boas, eu já fiz isso antes. Então eu já peguei as piadas boas. E aí tem uma piada lá que eu gosto, que eu nunca fiz no palco, mas eu gosto dela, que eu falo que... É a primeira piada, inclusive, desse livro. Que minha bicicleta tava conversando com meu skate. Aí ela falou assim, o que você acha que tem que acontecer com seus inimigos? E aí o skate falou, tem que matar e botar fogo em todos. E aí a bike falou, por isso que te chamam de radical. Porra, maravilhoso, né? Esporte radical. Porque ele é radical com os inimigos dele. Enfim, essa piada é muito boa. Mas eu não fiz ela no palco e também não fiz agora. E aí, mano, eu vou abastecer só amanhã. Amanhã eu vou pra Campinas. Precisa abastecer pra saber quanto que eu vou abastecer logo que eu já passo o Pix. Pra saber quanto exatamente eu gastei de gasolina pra poder receber os meus contratantes. Vou parar aqui nessa bomba aqui que depois eu vou me embora mais fácil. E eu vou terminar aqui, tá? Depois talvez se eu ouça eu falando pro garçom. Garçom não, pro frentista. Mas eu vou... Eita porra. Esqueci de desengatar o carro pra desligar. Não pode fazer isso não.
Olha, fiquei com a caneta do Guima aqui. Quilométrica. Papermate. E aí, o que eu tava falando? Pera aí que eu já volto a falar aqui com... Olá. Opa, beleza? Completar na gasolina comum. Comum? Isso. Será que alguém tá ainda ouvindo depois de 1 minuto de pausa e a bomba da gasolina falando? Falando não, fazendo barulho? Não sei. O que eu tava falando mesmo, cara? Ah, essa gasolina tá com cheiro de solvente da porra. Com certeza tá bichado. Cheiro de thinner. O que eu tava falando? Acho que eu vou encerrar, hein? Caralho, eu tava falando um negócio interessante, não tava não? Ah, então aí eu peguei as piadas. E eu rolei, eu quase cheguei no fim e não tinha nenhuma piada boa que eu não tinha feito ainda. E aí eu desisti. Eu já fiz várias vezes ainda. Vou terminar aqui, falou, tchau, é nóis. E sobre o show foi bem bom, viu? Ouvi o áudio. Eu achei que tinha sido ruim, porque lá na hora eu dei uma perdida, assim, sabe? Mas não foi ruim, não. Eu vi o áudio aqui, foi bom. Mas teve uma hora que eu entrei no automático, mas depois eu consegui voltar. Mas é isso. E o que eu queria deixar de recado aí é não estoure o tempo. Eu tinha 7 minutos e fiz exatamente 7 minutos.